Domingo, 9 de março de 1980. Às 2h15 no Autódromo do Estoril, era a hora da apoteose para a equipa Fiat, vencedora da edição deste ano do Rally de Portugal Vinho do Porto. Triunfo que bisou o do recente Rally de Monte-Carlo e que colocou o seu piloto Walter Röll no comando do Mundial da especialidade. Mas, na quarta-feira, durante a verificação técnica, Nini Russo, responsável pela equipa italiana, não escondia a sua preocupação pela presença na prova portuguesa de algumas das mais poderosas equipas de fábrica ou privadas, candidatas potenciais à vitória em todas as provas em que entram. Tira o êxito do recente Rally de Monte-Carlo, certo? Esta é a nossa intenção, mas como tu sabes, este ano em Portugal está muita equipa de fábrica como nunca se via na saída de um rally. Portanto, é muito difícil. Durante a primeira parte da primeira etapa, iniciada quinta-feira de manhã, Bernard Darniche em Lancia Stratos foi o rei do asfalto e Ari Vatanen em Force Corte o maior no piso da terra. No entanto, nenhum destes pilotos logrou ser o primeiro à chegada à Póvoa do Varzim. Aí, beneficiando de furos, motores partidos e outros azares dos seus mais diretos opositores, e também por mérito próprio, já a Fiat, por intermédio de Walter Röll, se encontrava no comando. A segunda etapa foi disputada debaixo de condições atmosféricas excepcionalmente duras que deixaram as suas marcas em muitos conjuntos que foram forçados a abandonar. Foi o caso de José Pedro Borges, que até aí era o melhor português em prova, o que veio a beneficiar Carlos Torres, que na chuva e na lama se sentiu no seu ambiente, o que lhe daria a vitória no grupo, o 7º lugar da geral e a melhor posição dos portugueses à chegada ao Estoril. Na frente, no entanto, ao fim de noite de quinta-feira, nada de novo havia a assinalar, com os Fiat no comando, os fora à espreita de uma oportunidade de os substituírem, os Mercedes a provarem a sua proverbial resistência e os Talbot a surpreenderem pela sua potência e maleabilidade. Mas, na terceira etapa da prova, os dois fora abandonaram por despiste, ambos no mesmo sítio, no troço cronometrado da Cabreira. A partir daí, a expectativa que rodeava a prova caiu muito. Pensava-se, com alguma razão, que dificilmente a Fiat perderia o primeiro lugar. E, de facto, apenas com alguns percalços mecânicos resolvidos pela sua assistência, a marca italiana passeou até ao fim a sua classe, dando-se os seus pilotos ao luxo de ganharem a maioria dos troços cronometrados. À chegada ao Estoril, terminada a prova, Walter Röll analisou para grande encontro esta edição 1980 do Rally de Portugal Vinho do Porto. Anyway, it was very difficult. The weather conditions was very bad, and it was really difficult. Did you find it more difficult than the others that you make here in Portugal? Yes, sure. I think it was the most difficult ones, and I think it's also, I cannot only compare to Monte Carlo. It was for me also more difficult to win here than in Monte Carlo. When it started, you think that you could win it? I think from the middle of the rally. I was thinking now it should be okay. Now you lead the World Championship of drivers, of rally drivers. Do you think that you could win it at the last? Yeah, it's not my program to do World Championship of drivers. I do only 4 or 5 rallies, and I was never thinking to win it. It's also not important for me to win. Também César Torres, diretor da prova, se pronunciou sobre a edição deste ano. Bem, a prova, do ponto de vista da organização, correspondeu inteiramente àquilo que nós esperávamos. Pesavam sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, como é sabido. Nós estruturámos a prova com todas as atenções possíveis, aliás, como temos feito sempre, e penso que não desmereceu de forma nenhuma as provas anteriores. Tivemos um problema para resolver no Bussaco, como é do conhecimento público, devido ao engarrafamento criado à saída da prova de classificação. Foi necessário recorrer aos conhecimentos da organização. A organização correspondeu aí. Julgo que nem só quando as coisas correm sob esferas as organizações podem ser consideradas boas, quando têm que resolver problemas e os resolvem bem, como julgo ter sido o caso, também, e, aliás, também devem ser consideradas boas. Aliás, a opinião dos concorrentes e dos jornalistas é favorável
a esta edição do Rally de Portugal vindo do Porto de 1980 e nós, francamente, sentimos a satisfação do dever cumprido. Portanto, em princípio, espera rivalidar o título do melhor rally do ano. Nós não vivemos com essa obsessão, nós vivemos com a grande obsessão de sermos um bom rally, de sermos um dos melhores rallies do mundo. Efetivamente, se pudermos ganhar outra vez, nós ficamos muito contentes, como sempre tem acontecido. Mas penso que todos nós nos devemos habituar à ideia de que, se não formos primeiro e formos segundo ou terceiro, é bom. Isto não quer dizer, todavia, que no fundo não veja que a edição de 80 merece tanto como a de 79 ser o melhor rally. Mas faltam ainda disputar 8 rallies de Campeonato do Mundo e é prematuro quando se diga a esse respeito.